Nós temos falado sobre a criança, esse é o nosso programa, nosso projeto Amigos da Cidade. Nós estamos aqui no espaço da pedagoga, professora Jurema Pereira, muito conhecida na cidade, uma história dentro da nossa cidade. Já vimos assim um programa com ela, né? Um primeiro tempo, nós estamos no segundo tempo aqui, eu quero aproveitar muito bem esse tempo. E nós falamos sobre a questão emocional. Agora, nós vamos passar para uma outra situação de violência. A violência do abuso físico da criança. Não se assuste, sabe? Com talvez algumas coisas que nós vamos comentar ou participar aqui. Não se assuste. A verdade é que nós precisamos trazer esse assunto para que os nossos olhos se abram. Será que os nossos olhos estão abertos? Será que nós estamos entendendo tudo que está acontecendo em torno das nossas crianças? Tanto em casa, como no espaço da rua, sociedade, como na escola, enfim, nas igrejas, em todos os lugares. Será que nós estamos todos atentos? Vale a pena a gente pensar sobre esse assunto e é por isso que nós vamos passar para esse segundo tempo. Professora, dentro de toda a tua área de anos de trabalho, de convivência com a criança, não só no tempo em que você foi professora, mas no tempo do Conselho Tutelar, que você esteve à frente também ali, junto com uma equipe, e agora, dentro do teu consultório aqui, do teu espaço, atendendo várias e várias situações, que não é cidade, mas é região, e talvez até por telefone, pessoas que você atende, que você nem conhece, porque a gente sabe que isso vai acontecendo. Quando nós falamos em abuso, o que é o abuso? O abuso, se nós formos analisar a semântica da palavra, já é alguma coisa em que vamos dizer assim, tirado, pode ser o espaço, o direito e principalmente o abuso de tentar diminuir da criança algo que é propriamente de direito dela. Então, os abusos físicos, ele vem desde uma agressão de uma palmada, que veja, uma palmada dada com algo em mão, já se torna uma agressividade maior. Então, existem âmbitos, né, que podemos até, vamos dizer... A mão não é mais violenta do que algo na mão? Não. Quando Olha, você bate com a sua mão, quando a gente vê as pessoas batendo com a sua mão, ela sente também a dor. E aí ela a força é reprimida um pouco. Nós temos um texto bíblico onde refere-se a usar uma varinha. Sim. Conheço bastante. Na psicologia, nós somos contra a varinha ou a favor da varinha? Não. Digamos assim, qualquer abuso físico não deve ser implantado na criança. Tá? Porque existem formas. E a criança reflete aquilo que ela recebe. Então, o abusado hoje vai ser o agressor de amanhã. Entendendo bem, deixa eu voltar, entendendo bem que na Bíblia a palavra não diz bata na criança. Não. A palavra diz... Usa a vara. E discipline, né? Sim, discipline. Discipline. Que esse também é um outro abuso. E nós temos hoje sofrido, as escolas estão sofrendo muito isso, da falta da disciplina. E quando há essa omissão dos pais de disciplinarem seus filhos, colocarem limites, e limites não é proibição, nós temos que entender bem isso, não pegue, não faça, isso é proibição. Limites é indicação, fazer uma análise do ato e ajudar a criança a encontrar outros caminhos que ela poderia estar resolvendo aquela situação. Isso é limites. Só que isso exige tempo, exige paciência. E a nossa sociedade hoje parece que não tem nem tempo e nem paciência. Nós vamos nos prepararmos para falarmos bem sobre a questão só conduta, né? Que conduta tomar assim para uma disciplina infantil dos nossos filhos, nossas crianças, nossos netos. Certo.
Mas voltando assim a esse abuso da Sim. violência, eu quero pegar num termo assim mais, não é nem tanto da violência a física de tentar disciplinar erradamente, Certo. mas o abuso sexual. Bom, isso é uma violência física, emocional e, digamos assim, é uma das mais danosas que existe. Por quê? A criança pequena, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, quem pratica essa violência sexual é alguém da família. São menos casos de alguém de fora da família do que um tio, um irmão, um avô, um pai, um padrasto. Isso dentro da estatística dos fatos conhecidos. Sim. E nós temos quase sempre nos referido ao abuso da menina. Mas o abuso do menino também é muito grande. E eles são praticados não só por homens, mas também com mulheres. Então, mulheres abusando de meninos também acontece muito. Então, na verdade, é uma coisa que está se apresentando agora, né? Porque antigamente nem se apresentava muito essa questão desse tipo de abuso. Mas agora, isso tem se apresentado com mais força, porque está sendo revelado. Sim, porque não está porque sendo não existia, revelado. mas porque não era revelado. Sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, ele existiu, né? Vamos pensar lá Sodoma e Gomorra, sim. Né? Então, sempre existiu. Agora, como você diz, hoje a mídia, né, chega mais rápido para nós a notícia. Então, nós temos essa amplidão de conhecimentos, mais rápido. Só que a mídia, normalmente, trata como, vamos dizer, não com os detalhes e com esses ensinamentos do que acontece. Entra como um fato, né? E às vezes que acaba sendo um abuso com todos nós, porque só nos revolta. É explorado de forma errônea, né? E isso aí não dá a real dimensão do abuso. Bom, o abuso, como nós vimos, então, pode ocorrer, pode ser desde uma manipulação, a qual esse adulto vai encontrar prazer nisso. A criança, por ser acariciada e tal, professora, se assusta. Não precisa, só uma parte, mas deixe-me entender junto com os nossos telespectadores também, as pessoas que estão conosco. Na verdade, nós falamos às vezes adultos, mas pode ser uma criança maior. Pode, como eu falei, irmãos, né? Irmãos mais velhos ou mais novos. Bom, quem é o abusador? Alguém que está infeliz. Tá? Então, por isso ele deve ser, digamos, perdoado? Não, deve ser redimensionado essa visão. Como nós falamos, todo que é abusado hoje, amanhã será um que vai agredir, certo? E entra aí com a criança um jogo muito sério, porque ela, de uma certa forma, vai se sentindo culpada e, normalmente, o abusador proíbe ou ameaça a criança de falar e ela fica nesse impasse, sofrendo o abuso, como nós vemos aí casos de muitos anos, constante, e entra o sofrimento da culpa. Então, o sofrimento de receber o ato e o sofrimento de se sentir culpada. E muitas vezes, essa criança entra como culpada no sentido de se permitir e culpada também, muitas vezes, até de sentir o prazer de estar no colo, de estar sendo acariciada. Então, isso gera um transtorno na criança severo. Severo. Qual é o prejuízo, professora, no seu olhar, da sociedade? O que uma cidade pode ter de reflexo de um prejuízo de crianças dentro da sua cidade que são abusadas? Tá. Digamos assim, a primeira coisa que entra na criança é a desconfiança. Né? E mais ainda quando na família há aquela velação
de que nada está acontecendo. Então, ela se sente à margem. E com isso, desencadeia o quê? Muitas situações emocionais, a revolta muito grande e, consequentemente, claro, uma pessoa que está voltada com todo esse turbilhão de sentimentos dentro de si, a aprendizagem não acontece. Como ela entra na defesa, daí, o que acontece? São essas crianças que entram com uma baixa tolerância à frustração. Ou, ao contrário, entra numa depressão muito grande. E qualquer um desses fatores é prejudicial para a pessoa, para a família e para toda uma sociedade. Grande parte dessas violências que nós estamos vendo nas escolas, que é uma baixa tolerância à frustração, qualquer coisa que se fale ou que se negue, agride, quebra, matam professores, matam colegas. Tudo isso é reflexo, não digo só da violência sexual, mas de toda essa violência que está ocorrendo sobre a criança. Quer dizer, se nós olharmos os fatos acontecidos dentro de uma cidade, dentro do mundo do crime, da drogadição, dos prejuízos, né, nós vamos sempre encontrar uma situação violenta na mente, na alma ou no físico dessa criança. Com certeza. Ninguém nasce ruim. Ninguém nasce mal. A pessoa se torna pelas coisas que recebe e entra no sentido de revolta, de angústia, de não ter caminhos. E ele agride. Agride quem? O primeiro que está à sua frente, porque aquele representa uma sociedade que me agrediu. Entramos numa situação em que não podemos amenizar fatos acontecidos, né? Existem as leis, existe a forma onde tudo tem que ser aplicado, mas nós, como cidadão comum, né? Mãe, avó, pai, enfim, o cidadão comum que olha as coisas acontecendo à sua volta, nós precisamos estar atentos a quê? A leis, a governantes, pessoas que nós colocamos no poder, qual o perfil, no que essa pessoa vai estar interessada em trabalhar, é no cidadão, é na saúde, é na segurança, é sobre a criança. Qual precisa ser o nosso foco? Bom, a primeira coisa, o princípio de tudo é uma educação, não é? Por que nós vemos coisas abusivas e que é permitido e não é feito nada? Vou tratar aqui, sendo professora, da violência que o grupo de professores sofreram, né? Foram agredidos, foram machucados e não foi feito nada. Foram roubados, porque foi tirado todo o seu dinheiro da Previdência, e até hoje não se resolveu, não teve uma solução. Então cai no descaso. Quando uma criança agride na escola, e por motivos, uma ou outra defesa de cada um, cai no descaso, nós banalizamos a violência. E o jovem e a criança vê tudo isso que está acontecendo à sua volta. Então, veja, nós temos desde esses abusos do poder, que é muito mais significativo e maior, porque conforme o poder é maior a violência, até na palmada de casa, tudo isso gera conflitos. E a criança e o jovem que está em desenvolvimento e vê tudo isso acontecendo e sendo banalizado, o que ele diz? Eu também posso. E até esse desejo de ser igual leva muitas vezes a uma violência contra um terceiro. Então, nós temos que começar a rever todos esses processos. Por que às vezes é deixado de lado? Por interesses. Ninguém pensa em deixar de lado por não ter sido violentado e tal. Não é quem só foi violentado que tem o direito de reivindicar.
é toda uma sociedade. Quando eu me calo, eu sei uma situação e me calo, eu estou trabalhando em prol da violência. Quando eu não tenho, vamos dizer, a compreensão de uma situação e fico com as minhas próprias interrogações, eu estou colaborando com a violência, porque não vou buscar um ensinamento. Quando nós, que de repente somos representações e trabalhamos com muitas pessoas, e nós nos calamos em qualquer situação de violência, eu sou omisso. E sendo omisso, eu estou trabalhando em prol da violência. Então, parte por aí. A conscientização, que cada um busca conhecer, vai ver, vai saber. E quem tem uma caminhada maior, vai delatar, vai abordar, vai esclarecer, vai, como você diz, colocar, né, seja um arauto dessa situação. Só assim que nós vamos poder reverter. Mas enquanto a violência for permitida por todos os âmbitos da sociedade, principalmente quem tem o direito e a responsabilidade de fazer leis, que faça cumprir. Porque as nossas leis são ótimas. Todas. Só precisam ser cumpridas de forma correta. Só precisam ser cumpridas e de formas iguais. Nós estamos passando por situações agora, né? Políticas, econômicas, e isso tudo é um reflexo de violência. O país está... O nosso país está... sendo revelado na violência. Com certeza. E o que é feito? Onde que existe a punição? Aí, quando um pai vai dar um castigo para o seu filho, principalmente os adolescentes, e hoje a gente já vê as crianças, quando vai dar um castigo para ele, ele toma aquele castigo como impróprio, indevido. Porque se tem tanta gente fazendo violências bem maiores e não são punidos, por que eu tenho que ser? Então, a criança cresce daí, com esse pensamento. Professora, como cidadã, como profissional dentro da cidade de Campo Mourão, tem família em Campo Mourão, história, momentos de alegria, momentos de luta, momentos de tristeza, já vividos aqui. E no contexto todo, de todos os atendimentos no cidadão mouroense que você faz, eu gostaria, assim, nesse último momento, que, olhando para nós, né, Campo Mourão, e que eu sempre digo, para nós está ainda mais fácil, no meu ponto de vista, né? Ainda está mais fácil porque nós conseguimos conhecer, né? Quem mora lá no Lar Paraná, quem mora lá no Tropical, nós conseguimos nos cruzar ainda na rua e ter um certo conhecimento ainda, né? Olhando nesse ponto de vista, não estamos numa capital como Belo Horizonte, como Curitiba, né? O estado como o Rio de Janeiro, que parece que fugiu do controle mesmo. Mas olhando para nós aqui, há solução? Sim, com certeza. Duas coisas. Educação e Deus na vida. Deus vai nos dar, digamos assim, todo um estímulo, uma graça, um discernimento e tal, tá? Mas ele também diz, vai buscar. Sim. Onde que nós temos que buscar esse discernimento? Na educação. E num país que, com muita tristeza, eu vejo quase todos os estados brasileiros fechando escolas, com certeza vão ter que abrir muito mais penitenciárias. Um fato puxa o outro. Aliás, penitenciárias deveriam ser escolas, né? Com certeza. Transformadas escolas, né, lá sim, dentro. Sim, falamos tanto dos direitos humanos. Claro, concordo plenamente. Porém, cadê os deveres?
Então, direitos e deveres têm que caminhar igual, porque senão é um outro tipo de violência. Quando eu só vejo meus direitos e eu não cumpro meus deveres, é uma violência. Quando eu cobro, digamos assim, de um governo, seja em âmbito federal, estadual, municipal, uma ação dele, eu estou cobrando meus direitos. Mas eu também tenho que fazer a minha parte, o meu dever. Então, quando eu vou para a sala de aula, diz, eu estou desmotivado. Tudo bem. Também estou por um reflexo de alguma violência. Mas a criança não tem culpa disso. Então, quando eu não me preparo adequadamente para dar uma aula, eu estou agredindo toda uma sociedade. Quando eu, pai ou mãe, prefiro dar um tablet para o meu filho do que eu sentar e conversar, eu estou cometendo uma violência. Quando, de repente, eu reclamo tanto de toda essa violência fiscal que está ocorrendo, esses roubos enormes, né, que estão ocorrendo, tirando as nossas riquezas, até eu vejo isso muito. Antigamente se tirava o pau-brasil, né? Hoje tiram todas as nossas reservas, ouro, continuam, né? Veja, a história se repete. E quando eu reclamo de tudo isso, mas, de repente, eu furo uma fila, eu falo no telefone perto do meu filho que, né, não vou poder ir fazer tal coisa porque eu tenho um compromisso e é uma inverdade, eu estou cometendo uma violência com a sociedade e principalmente com meu filho, porque eu estou ensinando a mentir. Então, as famílias devem começar a rever situações. Devemos continuar cobrando, sim, toda uma dinâmica. Muitas vezes, mudando a dinâmica familiar, resolve o problema da criança. Então, a criança, muitas vezes, vamos dizer assim, o arauto, que ele causa um sintoma para ele acudir à família. Então, como se diz, a grosso modo, é o bode expiatório. Né? É aquele que, de uma certa forma, vê uma necessidade de arranjar a família. Organizar as coisas que estão desorganizadas. Sim. Criança é coisa linda, né? É lindo. Eu quero agradecer muito, muito obrigada mesmo por esse tempo. Vamos pensar em alguma coisa para o mês de maio, para falarmos assim com mães. Vamos pensar em alguma coisa no mês de outubro, para falar com professores. Sim, né? sim. Temas específicos, né? Dentro do alerta, mas também dentro de tudo que se relaciona às coisas maravilhosas em torno da pessoa mãe, em torno da pessoa professora, educadora, ou educador, ou professor, né? Sim, sim. Que tem essa essência tão bonita. Temos os problemas, as dificuldades, mas temos as coisas bonitas também. Mas temos muitas coisas bonitas. Então, podemos, assim, já deixar, né, um pré-agendamento para pensarmos no mês de maio e no mês de outubro também. Gente, então esse é o nosso programa, esse é o nosso projeto, Amigos da Cidade. É com muita alegria que nós encerramos esse momento aqui. Vocês vão ficar com as imagens, né? Vão conhecer tudo. E eu tenho certeza que, né, nesse momento, quero que a professora se despeça de todos e ela vai, né, se for o desejo dela, nós estamos aqui, mas se for o desejo dela, ela pode deixar o telefone, o contato, não sei, como ela quiser, mas ela vai estar de braços abertos, recebendo a todos que precisam, né, professora? Por favor, fique com esse último momento aqui com a gente. Ok. Eu quero, assim, deixar uma mensagem para os pais. Olharem mais para os filhos do que olharem mais para as coisas. As coisas jamais vão te abraçar e te agradecer. E jamais vão te dizer, eu te amo. E os filhos, com certeza, dependendo da forma que os pais caminham com ele, vão abraçar e dizer, obrigado, eu aprendi com você o que eu sou. E obrigado você pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando.
Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos encerrando essa matéria que nós viemos fazer com muita alegria. Eu quero pedir assim que o Senhor abençoe a vida da professora Jurema, o seu trabalho, a sua missão, os seus sonhos, seus projetos, tudo aquilo que está à sua volta, essa influência toda que ela tem exercido na vida das pessoas e na sociedade. Eu quero que o Senhor venha abençoá-la, pedir a tua bênção sobre a vida dela, bênção no sentido família, no sentido físico, no sentido trabalho, realizações. E completando aquilo que ela tem feito, mas que nós fazemos e sempre precisamos que o Senhor esteja completando em nós, porque nós queremos estar sempre no teu propósito. E quero, através de tudo isso, alcançar agora essa família. E se porventura, meu Deus, essa família tem caminhado bem e está disposta a ouvir, a entender e fazer sempre o seu melhor, que bom, maravilhoso. Mas se caso essa família ela foi vítima de uma violência, se caso nessa família tem um histórico violento, eu quero orar por essa família nesse momento e quero pedir a Deus que essa família, seja qual for a situação e o contexto, que ela entenda, ainda há tempo. Os prejuízos acontecem sim, as dores vão acontecer, mas ainda há tempo de refletir sobre tudo, buscar socorro e transformar situações. Ainda há tempo. Que essa família seja tocada, abençoada, curada, liberta e que essa família possa dizer, no meio do caos, nasceu um lindo castelo, que é o castelo da minha casa, da minha família. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém.